glorioso Tu és. E nós aqui nos encontramos agora, dispostos e entregues a Ti, para recebermos a Tua palavra. Ó Deus, ao abrirmos a Tua palavra, que Teu Espírito se alegre em trazer-nos a iluminação sobre ela e a Tua vontade sendo expressa e os Teus pensamentos nos dando esclarecimento acerca do que Tu esperas de nós e o Teu poder liberado nos ajudando a cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Dá-nos a graça da Tua unção e de recebermos isso no coração, os movimentos do Espírito Santo, convencendo-nos acerca da Tua palavra, para que Tu te alegres e seja glorificado em tudo nas nossas vidas, nas respostas que nós damos a Ti, daquilo que aprendemos de Ti. No nome de Jesus pedimos que o Senhor fale a nós agora. Amém. Aleluia. As nossas crianças, no próximo domingo, que nós ainda estaremos aqui, elas devem ficar com os pais até o momento do ofertório. Só depois do ofertório, então, elas saem, aí os nossos professores estarão já preparados para recebê-las no ambiente onde elas vão ficar, tá bom? Hoje não deu, nós nos distraímos, não avisamos, mas domingo que vem, se você que é papai, segure o seu filhinho, sua filhinha, até o momento do ofertório, depois você pode liberá-la, tá bom? Nos últimos meses, nós estivemos aqui falando da missão da igreja, que se manifesta, sobretudo, na solidariedade. E hoje eu quero encerrar esse capítulo de nossas reflexões. Então, eu quero convidá-los a uma retrospectiva do que nós vimos até então, e eu quero levantar aqueles pontos que foram essenciais, que nós recebemos de Deus para a nossa caminhada, e quero pontuar ainda algumas coisas mais, e quero fazê-lo a partir de 2 textos que fundamentaram as nossas conversas aqui no Senhor. Quero, portanto, convidar os irmãos, amados irmãos, a lermos juntos, inicialmente, o texto básico da nossa reflexão, que encontra-se em Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor Deus a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, em ti serão benditas as famílias da terra. O segundo texto encontra-se na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então diga, por favor, comigo: eu fui gerado em Cristo para fazer o bem, para ser a justiça de Deus nesta terra. Nós iniciamos com a premissa de que todo encontro de Deus com o homem é um encontro para um chamado missionário. E nós somos chamados a levar a bênção a todas as famílias da terra. Esse chamado se deu primeiramente com Abraão, no primeiro momento. E nós somos aqueles que herdamos o chamado, também recebemos esse chamado e continuamos essa missão. E nós fazemos isso tudo, sobretudo, levando Jesus, o Salvador, à humanidade. Então, a igreja é o Israel de Deus, do Novo Testamento, que, tal qual Abraão, ela recebe a missão de abençoar as famílias da terra,
levando Jesus Cristo, o Salvador, para todas as famílias da terra. Portanto, a nossa missão é completar a missão de Abraão, para que a nossa história não termine em perdição. Agora, não há como entendermos o chamado, não há como compreendermos a dimensão desta missão, da nossa missão, sem antes conhecermos a nossa identidade. Então, no nosso último encontro, eu respondi, claro que com toda a limitação que eu tenho, 5 perguntas essenciais para a vida da igreja, que a igreja tem de saber, porque ela é a igreja, tem de conhecer a si mesma. E as 5 perguntas foram: o que é a igreja? Quem é a igreja? O que é dado à igreja? Como é o andar da igreja? E o que se espera da igreja? Então, eu queria convidá-los a que nós fixássemos em nosso coração algumas ideias fundamentais dessas respostas que nós encontramos em Cristo Jesus sobre o que somos e sobre a nossa caminhada. O que é a igreja? Nós vimos que a igreja é o grupo de irmãos que, por um ato do Espírito Santo de Deus, foram levados ao novo nascimento. Nascer de novo é nascer espiritualmente, é nascer numa outra dimensão, é nascer com uma outra ética, é nascer numa outra realidade. E essa outra realidade, as Escrituras chamam de o reino de Deus. Paulo, aos Efésios, diz que em Cristo fomos, antes da fundação do mundo, escolhidos para sermos separados, portanto, santos e irrepreensíveis perante Deus. Escolhidos para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a boa vontade da Trindade. E uma vez escondidos em Cristo, o objetivo nosso agora é vivermos para a glória de Deus Pai. Onde quer que estejamos indo, o que quer que estejamos fazendo, nossa fala, nossas atividades, nossos movimentos, tudo em nós diz glória ao Pai. Isto é a igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Diga, nós. Não, mas diga forte, nós. Isso, porque a igreja não sou eu, mas nós. Porque a igreja se realiza na relação de um para com o outro. A igreja é a relação. A relação é de suma importância para que a igreja aconteça, porque Deus não habita o indivíduo, Deus habita a relação. Portanto, Deus só habita em mim na medida em que eu conheço, reconheço e me submeto à relação. Então, a igreja só é igreja por causa daquilo que eu represento na relação. É na minha consciência do irmão. Quando eu oro pelo meu irmão, quando eu penso no meu irmão, quando eu vivo em favor do irmão, quando eu presto auxílio, quando eu sirvo ao próximo, então aí a igreja sou eu, aí a igreja está acontecendo. Então, a autenticação da igreja está em ela ter a consciência do todo. Isso é absolutamente importante, porque a gente carrega muitas vezes e com muita frequência a ideia de que a igreja sou eu e acabou, mas a igreja não sou eu sou parte da igreja. Eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. A igreja é a nossa relação, a igreja somos nós. E aqui então eu quero dar uma paradinha e pensar uma coisa com vocês, porque um dos problemas da igreja é que a gente tem confundido essa questão de comunhão e reunião. E a gente está achando que toda a reunião é igreja, e não é. Igreja é comunhão, não é reunião. Se a reunião
focar na comunhão, se a reunião produzir comunhão, se a reunião acontecer para nos levar à comunhão, isso é igreja. Mas se for só reunião, não. Por quê? Reunião é um grupo de pessoas que se reúne em torno de uma necessidade e, geralmente, em torno de um interesse. Então, nesse sentido, existem várias formas de reunião. Você tem a reunião dos associados, você tem a reunião do condomínio, você tem a reunião dos negócios, você tem a reunião dos sócios, você tem a reunião dos pais e mestres, reunião dos professores, reuniões dos empregados, você tem reunião de todo tipo. Mas a igreja é a comunhão que se forma a partir de uma consciência do que é comum, que não é a necessidade, que não é um interesse. O que é que deveria ser comum a nós? O que é que deve ser a nossa motivação de estarmos reunidos? A nossa motivação tem de ser a adoração. Porque é isso que o Pai espera, é isso que o Pai procura, adoradores. Ou seja, o Pai procura uma família que comungue o tributo à glória dele, à glória do Pai. Uma família que se ajunte para louvar e agradecer juntos a Deus pelos benefícios que Ele nos fez, em especial a nossa salvação. E uma família que comungue as alegrias e as tristezas uns dos outros, que elas também participem da vida comum, comunitária, uns dos outros, curtindo as alegrias e sofrendo junto os mesmos sofrimentos. Isso é muito sério. Esta visão de Deus é muito, muito forte, ela é muito séria. E eu queria ver uma coisa com vocês, em Isaías 58, de 1 a 9. Deus está falando a Isaías de uma reunião, onde as pessoas têm todo um rito de devocional, de leitura bíblica, de louvor, de orações, de vindas ao templo, coisas estas que continuam sendo as marcas principais da igreja hoje e do seu culto. Mas Deus faz uma denúncia seríssima. E ao denunciar o que ele vai denunciar, ele dá uma ordem ao seu profeta terrível. Qual ordem? Ele diz assim: grite a plenos pulmões, não se contenha, que seja um grito como de trombeta. Diga ao meu povo o que é que está errado com a vida deles. Confronte a família de Jacó com os seus pecados. Eles estão sempre muito ocupados com a adoração e têm prazer em estudar tudo sobre mim. Na aparência, eles são uma nação de pessoas de vida reta, obedecem à lei, honram a Deus. Eles me perguntam qual é a coisa certa a fazer e gostam de me ter ao seu lado. Mas eles também se queixam. Por que jejuamos e não nos favoreces? Por que nos humilhamos e nem percebes? É a queixa do povo. Diz Deus: bem, aqui está a razão. A razão principal dos seus dias de jejum é o lucro. Vocês oprimem seus empregados. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos. O tipo de jejum que vocês fazem não fará com que as orações passem do teto. Acham que este é o tipo de dia de jejum que eu espero? Um dia especial para demonstração de humildade? Um dia para pôr a máscara de piedade e desfilar solenemente em roupa preta por aí? Vocês chamam isso de jejum? Separar um dia para que eu, o Eterno, tenha prazer? Este é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça.
Acabem com a exploração no trabalho. Libertem os presos. Cancelem as dívidas. O que eu espero que façam é repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam disponíveis às suas famílias. Façam isso, e as luzes se acenderão, e sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar o seu caminho, e o Eterno de glória vai garantir a sua passagem. Então, vocês vão orar e o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e eu direi: aqui estou. Está vendo? Está vendo? Naquele grupo de pessoas que estavam reunidos, que tinham o seu culto, que tinham os seus ritos, havia neles uma frustração espiritual. Havia neles um descontentamento com Deus, porque eles não viam Deus se movendo para eles. Então Deus diz por que é que ele não se movia. E o pior que eu vejo é que a gente continua insistindo simplesmente no rito. E aí Deus está dizendo que esse tipo de reunião não é aquilo que Deus propôs. Por isso ele não se move. O que Deus propôs é comunhão. E as reuniões dos ritos podem não estar acontecendo em função da comunhão e muitas vezes quebrando a comunhão, como era o caso do povo de Israel, que se reunia, tinha todo aquele movimento ritual na presença de Deus, mas a comunhão estava absolutamente desgastada, sem nenhum tipo de evidência, onde uns maltratavam os outros, defraudavam os outros, onde se agrediam, onde brigavam, enfim. É o que o texto mostra e Deus diz: eu não posso aceitar isso. O texto caminha para o capítulo 59 e diz lá que ele então desce às reuniões e ele não encontra o bem nas pessoas. Então Deus diz: o bem não existe mais na prática. Então Deus desce às reuniões e ele não encontra intersecção, ele não encontra mutualidade, ele não encontra cumplicidade, as pessoas não comungam entre si. E o que a gente vê aqui é que o que ele denuncia é que é completamente possível a gente ter uma reunião de paralelos. Isso aqui pode se tornar uma reunião de paralelos, de 1000 paralelismos. Ou seja, a gente está no mesmo ajuntamento, mas não existe intersecção, não existe mutualidade, não há consciência do outro, não há cuidado com o próximo, não há uma percepção da necessidade do outro, não há afeto, não há cumplicidade, mas há culto. De fato, a figura litúrgica do Velho Testamento era o culto. Mas a figura litúrgica do Novo Testamento é a mesa da comunhão. Diga, a mesa da Santa Ceia é a mesa da comunhão. Então, a figura litúrgica do Novo Testamento é a mesa da comunhão. Então, Jesus quer nos trazer do culto, que ele não despreza, mas ele quer nos trazer do culto para a mesa. Da nossa reunião para a comunhão. Da fraternidade para a solidariedade. É isso. Entende? Porque a minha identidade com Cristo não está em eu me reunir em torno das bênçãos. A minha identidade
com Cristo está no fato de que agora todos nós temos a consciência da cruz, o cruzamento. Então, ele vai nos chamando para conhecê-lo, e o conhecimento de Cristo está na cruz, e está na disposição da gente, finalmente, sacrificar a vida na direção do outro. Então, não é no que eu recebo. A fé não é para receber. A fé é para ter a coragem de se doar. A fé é para termos a coragem de repartirmos aquilo que nós recebemos. E aí a gente, sem perceber, quando não faz isso, ao invés de sermos abençoados, nós estamos sendo amaldiçoados, que era o caso daquele povo, com a ideia de que a liturgia da igreja resolve, é apenas o culto, o rito, quando, na verdade, é celebração do amor, é celebração da comunhão. 1 Coríntios capítulo 11, verso 29, as instruções passam por essa ideia. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Percebe, irmãos? Então, eu tenho de ser transformado no meu entendimento. E eu tenho de entender agora que o meu motivo de ajuntamento não é o culto. Porque o culto, na verdade, está acontecendo em todo lugar, nas expressões da minha vida. A gente já entendeu isso. O culto é a nossa vida. Tudo que somos, tudo que fazemos, nós fazemos em atitude de culto. Nós fazemos para glorificar a Deus. Nós fazemos um tributo de glória a Deus. Então, onde estamos? Nós estamos em culto. Nós não podemos vir à igreja para prestar culto apenas aqui. Não, culto a gente faz onde nós estamos. O motivo do meu ajuntamento agora é, então, a comunhão. Comunhão com Deus e com os irmãos. O motivo do meu ajuntamento é a mutualidade. É a minha consciência de família. É a minha consciência de que a igreja não é a reunião de sócios. Os sócios é que se reúnem em torno de um interesse comum. A igreja não. A igreja se reúne para adorar. E a gente adora. De que forma? A gente adora estreitando o nosso relacionamento, estreitando a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Essa é a mensagem do Senhor Deus. É isso que Ele tem nos esclarecido, para que nós possamos desfrutar verdadeiramente de quem Deus é e de tudo quanto Ele tem preparado para os seus filhos. Portanto, a igreja falha quando ela não se percebe. A igreja falha quando existem necessitados dentro dela e não fazemos nada. Então, nós precisamos começar a discernir o corpo. Discernir o corpo, discernindo as dificuldades em volta. A gente começa fazendo isso notando o irmão, e a gente vai fazer com que a gente tenha, a partir daí, o motivo de ser igreja. Quando eu noto o irmão, quando eu abraço o irmão, quando eu me ofereço ao irmão, quando eu comungo com o meu irmão, quando eu participo das alegrias dele, das tristezas dele, e quando juntos nós prestamos a nossa adoração a Deus e a nossa gratidão, que pode ser por meio dos ritos todos e os nossos relacionamentos todos com Deus, mas só chegamos lá quando nós estamos vivendo essa horizontalidade, essa expressão de comunhão aqui. O que é dado à igreja? A igreja é dado poder. A fé cristã é uma fé de poder. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Também quero ressaltar algumas coisas impressionantes aqui da Bíblia que o Espírito Santo tem saltado aos nossos olhos. Este poder não se trata de qualquer poder. O poder que atua em nós é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. E pela eficácia desse poder, a Trindade pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo.
E este poder que foi dado a Cristo, Ele o deu à igreja. E uma coisa importantíssima que precisamos ter em mente é que é através da igreja, unicamente através da igreja, que Jesus Cristo governa todas as coisas. Por quê? Porque a plenitude de Cristo está na igreja. A plenitude de Cristo está em nós. Nós jamais entenderemos a dimensão desse poder. Mas uma coisa a gente pode fazer. E nós precisamos fazer. É crer nisso. Paulo fez uma declaração absurdamente extraordinária sobre a igreja. Ele disse em 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo nada mais, nada menos, que nós nos tornamos o Cristo, porque nós estamos nele, ele está em nós, nós e ele somos um. Eu sei, isso é difícil de entrar na sua cabeça. Mas, se fica difícil para você entender isso, e eu sei que é difícil para você entender isso, dessa forma, embora seja exatamente isso que Paulo esteja afirmando, pelo menos precisamos aceitar o fato de que Cristo só é visto na igreja. Só a igreja dá visibilidade a Cristo. Só a igreja tem o poder de revelar Cristo, porque ela é o Cristo, ela é o corpo de Cristo aqui na terra. E só na igreja o poder de Cristo é liberado. Só nesta relação, e mesmo que estejamos separados, e onde estivermos, mas se nós fizermos parte dessa relação, é nesta relação chamada igreja que o poder de Deus é liberado. E se você entende isso, isso vai mudar a história. Isso vai gerar justiça. Isso vai gerar paz. Isso vai gerar alegria no Espírito Santo. É isso que vai gerar vida. Isso vai gerar arrependimento. Isso vai gerar boa obra. Isso vai gerar socorro. Isso vai gerar sabedoria. Isso vai gerar salvação. Isso vai gerar triunfo. Porque Cristo, através da igreja, entrou em contato com a humanidade. Por isso Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo tem esperança em nós, que nós sejamos os que revelem a glória ao mundo. Cristo em vós, a esperança da glória. Você pode dizer isso, Cristo em nós, a esperança da glória. Então a fé cristã é a crença na ação poderosa do Espírito Santo, baseada na vitória do Cordeiro de Deus sobre a morte, pela sua ressurreição. E por causa disso, por causa da morte que foi vencida por Cristo, e por causa da ressurreição, é que o poder que atua em nós, a grandeza do poder que atua em nós, é a grandeza manifestada na ressurreição de Cristo. Isso significa que qualquer pessoa que entrasse em contato conosco deveria ter a concreta sensação de que estaria entrando em contato com o próprio Cristo, porque é exatamente isso que acontece com a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, a plenitude de Cristo está em nós. E Jesus disse, lá em João 14, 9, exatamente isso, porque ele veio inaugurar o reino de Deus. Então ele diz, nesta inauguração, acerca de si,
o que deveria ser vivido por todos os que seguissem a ele. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. E quando Paulo disse que nós somos o corpo de Cristo, ele está dizendo que é essa mesma consciência que a igreja precisa assumir. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a nós, tem de ver o Pai. E aí Jesus disse que quando isso acontece, verso 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Mas aqui fica o meu corpo. Obviamente, não se trata de termos um poder maior do que o de Cristo. Mas a questão é de intensidade. Ou seja, mais pessoas expressando o mesmo poder de Cristo no mundo, o que geraria maiores obras. Era para ser assim. É para ser assim. O que Cristo fez, ele repartiu com a igreja. Foi a partir dessa compreensão e desta crença que 12 homens, entendendo isso, crendo nisso, revolucionaram o mundo, dividindo a história da humanidade ao meio. Antes de Cristo, depois de Cristo, e porque eles entenderam isso, e porque eles creram nisso, o Evangelho chegou até nós, neste lugar. Certa feita, Jesus desafiou os seus discípulos a este nível de fé. Lá em Lucas 17:6, ele disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Porque Jesus conhecia o poder que ele estava dando, e ele estava dizendo exatamente do que a igreja teria poder para realizar debaixo desse poder, na força desse poder. E foi diante dessa questão que os discípulos então clamaram a Jesus. Disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Então, amados, o mínimo que se espera de nós é que creiamos. Porque se a gente não resolver essa questão em nós, de compreender e crer, de compreensão e crença, a história morrerá em nossas mãos. Porque todo o movimento de Deus na história, Ele o faz através da igreja. Portanto, a nossa oração igualmente deve ser: Jesus, tem misericórdia de nós e aumenta a nossa fé. E como é o andar da igreja? O modo digno. Tem uma ética, tem uma forma de andar. Nós somos do reino de Deus. Paulo clamou, Efésios 4:1, ao seu povo, à sua igreja, dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. E o modo digno é o modo de andar de Jesus. O sentido de andar aqui é o mesmo que eu estava passando. É o sentido de se tornar como. A fé me torna alguém como. A fé faz com que eu partilhe da natureza daquele que me gerou. Portanto, o único estilo de vida a ser vivido pela igreja é o estilo de vida de Jesus. E aí se diz das marcas desse andar, que não são as marcas do rito, são as marcas de uma vivência, porque a igreja é corpo vivo. E aí se diz que o andar é com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Percebe?
Tudo voltado para a manutenção do relacionamento. Um andar de modo digno, uma vocação que sustenta os relacionamentos, porque o relacionamento é a igreja e sobre ela está o poder e a possibilidade das maiores mudanças na história. Qual é o propósito disso? A perfeição. E como é que a Bíblia define perfeição? Ela diz que perfeito é aquele que conhece os seus defeitos e, porque conhece os seus defeitos, luta contra os mesmos com todas as suas forças, a fim do quê? De honrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então a igreja sabe quem é, sabe das suas debilidades, sabe dos seus erros, sabe da possibilidade do pecado, mas ela luta com todas as suas forças para honrar o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Finalmente, o que se espera da igreja? Que ela seja missionária. A igreja recebe uma missão. 2 Coríntios é outra forma de falar da nossa missão. E ali se diz que Cristo nos deu um ministério, a missão da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, o que ele poderia fazer, mas não fez, e ele nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, olha lá, somos embaixadores em nome de Cristo, como que se Deus exortasse por nosso intermédio. Pois aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, o que a gente descobre de tão especial nesta passagem é que a graça de Deus nos coloca em Cristo. E 2 Coríntios diz isso. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. E aí, em Cristo, nós somos fiéis, e somente em Cristo nós somos e podemos ser abençoados. Paulo classifica a igreja nos irmãos que vivem em Éfeso como fiéis em Cristo Jesus. E na mesma carta, ele adora a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. É só nesse ambiente que nós podemos ser fiéis, e é só nesse ambiente, em Cristo, que nós podemos, de fato, ser abençoados com toda sorte de bênçãos que necessitamos. Mas ele disse que também em Cristo nós temos o poder para realizarmos a missão que Deus nos confiou. Porque o ministério da reconciliação foi nos concebido por aquele que, não tendo pecado, se fez pecado por nós. Para quê? Para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Como é estar em Cristo? Estar em Cristo é estar alinhado a Cristo. Estar em Cristo é estar em comunhão com Cristo, em obediência a Cristo, em harmonia dos nossos sentimentos com os sentimentos de Cristo. E é em Cristo, estando assim, que nós somos tudo aquilo que Deus diz que somos e recebemos tudo que vem do Pai às nossas vidas. Somente a igreja tem a mensagem da reconciliação. Somente a igreja tem a mensagem do poder. Porque na cruz, do perdão, porque na cruz existe perdão. A cruz só traz salvação porque antes ela trouxe perdão. E um aspecto da cruz que Paulo ressalta, escrevendo aos Gálatas,
é esse que ele diz de si, Gálatas 6,14. Ele diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Talvez um aspecto da cruz que precisemos refletir seja o corte profundo que ela faz em nossas vidas. Paulo reconhece que a cruz fez um corte profundo em sua vida, na maneira como ele se relaciona agora com o sistema, na maneira como ele se relaciona agora com a realidade cultural, na maneira como ele se relaciona com a realidade econômica, política, social. Existe um corte. E esse corte, ou seja, o fato de que o mundo morreu para ele, e ele morreu para o mundo, ele foi seccionado do mundo, isso traz uma outra implicação, que não é a alienação, é a participação efetiva na condução da humanidade à salvação. Porque ele logo a seguir menciona o fato de que o que importa para ele é a nova criação. É isso que importa. O que importa é como nós vivemos e como nós respondemos à nova criação. O que importa é como vivemos e como respondemos à nova humanidade que foi inaugurada em Cristo Jesus. Uma realidade completamente diferente daquela vivida por ele antes. E qual é a implicação disso? É que, em função disso, ele reconhece que nos foi confiado pelo Pai o ministério da reconciliação. O que ele entendia ser um extraordinário privilégio, porque o verso 20 do capítulo 2, do capítulo 5 de 2 Coríntios, nos informa que agora, por causa disso, ele foi feito, nós fomos feitos embaixadores em nome de Cristo. É isso que o Evangelho veio fazer, não só em Paulo, mas também em mim e em você, nos tornarmos um representante oficial de Cristo aqui na terra. Isto é impressionante, porque aquilo que você não acredita de você mesmo, Cristo acredita acerca de nós, porque Ele olha para nós e mesmo nos vendo maus e pecadores como somos, Ele nos ama. E Ele nos reconcilia. E não só isso, Ele nos dá uma recompensa. Ele traz uma recompensa. Porque a Bíblia mostra que uma reconciliação sem devolver, sem retribuir, não é uma reconciliação completa. Nós tínhamos perdido essas características. Então, na reconciliação, Ele nos devolve. Na reconciliação, Ele nos retribui. E que recompensa Ele nos traz? A cruz nos faz embaixadores de Cristo. A cruz, ao passar pelas nossas vidas, ela traz a nós a reconciliação e a paz. Mas ela faz mais do que isso. Ela me faz um meio de a reconciliação e a paz chegar para todos os povos e a vida acontecer. Porque nós somos os embaixadores de Cristo. De nós, da igreja, emana o poder da ressurreição. Portanto, a reconciliação, o ministério para o qual fomos responsabilizados, não é alguma coisa superficial que nós podemos fazer num cafezinho ou qualquer outra coisa. A reconciliação envolve muito mais do que restabelecer um bom relacionamento entre duas ou mais pessoas. Ela envolve trazer a criação de volta aos propósitos do Criador. Isso é reconciliação. Não é simplesmente nós ficarmos de bem uns com os outros. Isso já seria muito bom.
Mas é muito mais do que isso. Reconciliação é trazer toda a criação de volta aos propósitos do Criador. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Na cruz, Deus expôs ao desprezo tudo aquilo que atua contra a vida, tudo aquilo que promove a morte, tudo aquilo que promove a ruptura, tudo aquilo que é contrário ao propósito de Deus. E a cruz, ela traz esse grande triunfo sobre as potências e os poderes que atuam no mundo. E essa é a compreensão de Paulo, quando ele diz: eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim, porque o que me importa agora é ser uma nova criação em Jesus. Isso estabelece para a sua vida um novo padrão. Eu agora sou embaixador de Cristo. Esse padrão não é um padrão econômico, não é um padrão social, não é político, não é institucional. Esse é o novo padrão e ele é definido e determinado pela cruz de Jesus Cristo e tão somente por ela. De modo que nós precisamos trazê-la para dentro de nós, porque na verdade a cruz é o elemento de reconciliação. Ela é a expressão do propósito de Deus em trazer o mundo de volta, em trazer a criação de volta, em trazer homens e mulheres de volta aos propósitos do Criador. Aqui no Brasil, em especial, eu já vou terminando, existe muita violência. E a violência está bem arraigada na alma da nossa cultura. Mas um dos poderes da cruz é que ela tira essa violência da alma do povo. A cruz é a resposta para a violência que está no coração da humanidade. Se nós levarmos a cruz conosco, então haverá esperança para o mundo. Nós precisamos da cruz que cure. A igreja precisa da cruz que cura, porque se a palavra da reconciliação confiada a nós não passar pelos nossos púlpitos, não passar pelas nossas vidas, não passar pelas nossas casas, ela não vai aparecer nas nossas ruas. Que Deus tenha piedade de nós. A gente tem de pensar seriamente em como a gente vai promover a reconciliação e celebrar a paz. E lembrar sempre que a nossa causa continua sendo a redenção da humanidade. Muito bem. Nós vamos agora nos assentar à mesa do Senhor. Como o Gideone estava dizendo, ele já me escutou dizendo isso, essa não é a mesa dos que não pecam, essa é a mesa dos arrependidos. É a mesa de quem entendeu o amor de Deus e escolheu viver para a glória de Deus, sobretudo no cumprimento da sua missão. Esta é a mesa da celebração. Então, quando virmos a mesa, como é o caso hoje, nós já aprendemos. Venhamos a ela, tendo muito o que celebrar. Celebramos o perdão com que fomos perdoados na eternidade. Celebramos o fato de sermos o corpo de Cristo, os representantes legais de Cristo aqui na terra. Celebramos o fato de sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a boa vontade da Trindade. Celebramos a nossa comunhão, celebramos o poder da ressurreição que nos traz a plenitude de Cristo. Celebramos o fato de termos sido colocados em Cristo, onde há a possibilidade de sermos fiéis e sermos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais. Celebramos a consciência da missão que nos foi dada e o privilégio de sermos a agência de redenção de Cristo para a humanidade. Que o Deus que se doou a nós nos leve a essa doação a Ele e à humanidade para a glória da Trindade, hoje e todos os dias enquanto vivermos na terra. Amém, amém e amém. Curve a sua cabeça e reflita sobre a realidade do que somos e do que se espera de nós, porque esta tocha da Olimpíada da vida está nas nossas mãos.
está nas mãos da igreja. O bastão está nas mãos da igreja. E nós não podemos deixar que a próxima geração perca a possibilidade de salvação. Nós não podemos morrer com o bastão nas mãos. Nós temos de fazer a igreja caminhar enquanto houver vida e subir, vê-la subir para a glória de Deus no pódio da história. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça e clame ao Pai. Essa é uma noite de arrependimento.